Paz do Senhor, meus irmãos, estamos já ao vivo, direto com essa transmissão, num culto no seu lar, um culto na sua casa, e Deus está abençoando o seu lar através dessa live. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus venha estar abençoando a sua vida, possa estar nos usando nesse momento, para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, e Deus possa estar trazendo tudo aquilo que for conveniente para a sua vida, de benefícios e de proteção, e tudo aquilo que for da vontade de Deus na sua vida e para a sua família. Deus entra no seu lar através dessa live. É claro que nós já sabemos que Deus já está com você, mas de uma forma agora mais abrangente, mais abençoadora, através desse culto no seu lar. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Nosso Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença, Senhor, nesse momento, nesse culto de ensino, Senhor, mais conhecido, Senhor, como culto de ensino, onde que todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui, nos cultos coletivos, mas hoje, Senhor, estamos impossibilitados, mas estamos, Senhor, usando, Senhor, esse meio de comunicação hoje, Senhor, para estarmos comunicando-nos com nossos irmãos, Senhor, meu Deus, nesse isolamento social. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada família, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada um que, Senhor, estará acompanhando, Senhor, essa transmissão ao vivo, que a Tua potente mão venha estar, Senhor, entrando com a Tua providência, Senhor, na vida de cada um desses Teus filhos, Pai. Venha ministrar a cura, venha ministrar, Senhor, a restauração de casamentos, abençoando as famílias, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Venha nos usar também em Tuas mãos, a vida dos pastores que estarão aqui, para, Senhor, meu Deus, trazer uma palavra da Tua parte, Senhor, para a igreja do Senhor, para todos aqueles que estarão acompanhando, Pai. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão já nos acompanhando. Nós já temos já diversas pessoas nos acompanhando nessa live, e eu peço a vocês, encarecidamente, que vocês venham compartilhar essa live. Por que eu sempre peço isso? Porque através do seu compartilhamento, essa live pode alcançar então outras pessoas, e assim essa transmissão ao vivo possa estar então servindo de bênção para outras pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui nessa noite, estarmos servindo de bênção para a sua família, para todas as pessoas que estão impossibilitadas de estarem conosco, mas que esse recurso possa servir de bênção para a sua vida e para outras vidas também. Então deixe o seu joinha ali e compartilhe essa transmissão ao vivo. Eu quero estar aqui agora transmitindo a continuidade ao nosso co-pastor aqui da série, o pastor Severo. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que nesta noite conosco estamos cultuando ao Senhor, de uma forma diferente do que costumamos, mas não deixamos de adorar o Senhor. O tempo está impedindo que nós façamos reuniões presenciais, mas a igreja somos nós, o Espírito Santo mora em nós. Nós continuamos da mesma forma sendo adoradores fiéis àquele que tem nos dado a saúde, a provisão, a alegria de tê-los conosco nesta noite. Nós vamos louvar o Senhor com hino, e eu quero dizer para você, irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo nosso pastor, o pastor Sérgio Roberto da Cunha, a igreja em Balneário, Barra do Sul, está sempre com as portas abertas, não para cultuarmos junto com bastante pessoas, mas as portas da igreja estão abertas. Se você quiser vir durante o dia, dobrar o seu joelho, orar, e voltar à tarde, orar também, nós estamos sempre aqui esperando os irmãos para de alguma forma os ajudar, abençoar. Então não se constranja, talvez em casa um pouco tumultuado, saia um pouco e venha para a casa do Senhor adorar o Senhor e orar junto conosco. Vamos louvar o Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já volta, mas nós vamos cantar, Cristo voltará. Eu sempre digo, nós pregamos desde que há muitos anos nós temos convertido. Pregamos que Cristo salva, cura,
batiza com o Espírito Santo e voltará. E não mudou, é sempre este mesmo lema: ele voltará. Amém? Glória a Deus. Então, vamos louvar o Senhor nesse nosso culto, que hoje seria um culto de ensino, mas o nosso pastor presidente estará em breve trazendo uma palavra, e nós temos terça, quinta, domingo pela manhã à noite, nossos cultos online, normal, estamos sempre ministrando uma live para que você seja abençoado no seu lar, culto ao seu lar, amém? Cante aí na sua casa, amém? Um dia Cristo voltará, ao acender o cortejo, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo ser, muito breve se Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve se Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, zelando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Gozo sem comparação no dia do teu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve se Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Lindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, em breve se Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Maravilha, meus amados irmãos. Cristo está voltando. A igreja do Senhor está se preparando para o dia em que o Senhor irá buscar a sua igreja. Nós queremos aqui agradecer o empenho, o esforço do nosso presbítero irmão Tiago, que tem estado sempre conosco, dando seu suporte, ajudando e com alegria servindo o Senhor. Nosso irmão Tiago é líder da mocidade, presbítero da igreja, e nós somos gratos aos irmãos que de alguma forma se esforçam para que a obra do Senhor seja feita. Também está conosco o presbítero irmão Lucas, líder da EBD da igreja, e ele vai trazer para nós uma palavra introdutória aqui, para que em seguida nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor de ensino nessa noite. É muito importante o ensino da palavra do Senhor. Eu sei que eu e você gostaríamos de estar num culto que estamos acostumados a estar ouvindo o nosso pastor trazendo um ensino basilar para o bom andamento da obra do Senhor, para a firmeza da igreja. Mas, meus queridos irmãos, estamos impossibilitados, mas nós continuamos crendo que o nosso Deus é aquele que tem dito a cada um de nós que é preciosa aos olhos do Senhor a prova da nossa fé. E a fé, meus amados irmãos,
tem pessoas que precisam ter alguma coisa, na mão, alguma coisa, ver alguma coisa para basear a sua fé. Mas tem aqueles que não precisam de nada, não precisam ter, não precisam ver, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, a sua fé não é abalada, porque ele crê num Deus dos impossíveis, no Deus que pode todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, através deste culto, dessa transmissão, aleluia, nós queremos que a tua vida seja abençoada, a tua fé seja acrescida e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, presbítero irmão Lucas, trazendo a sua participação e abençoando também a tua vida, em nome de Jesus. Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo pela internet. Glória a Deus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nessa noite maravilhosa, a qual nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Deus abençoe ao nosso pastor presidente, ao nosso co-pastor, pastor Severo, presbítero Tiago, que estão aí empenhados nessa obra. Quero ler somente um versículo com os irmãos, que fica no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e versículo de número 13, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto e apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa Deus colocou no meu coração, e nessa noite, através dessa palavra, eu creio que Deus falará com você. Esse é um texto maravilhoso da parte de Deus, onde Jesus fica sabendo a morte do seu precursor João Batista, um homem respeitado, um profeta de Deus. Jesus, sabendo da sua morte, Jesus se retira para um lugar deserto, para um momento de oração. A sua alma está angustiada. Jesus, passando por este momento, ele se aparta. E tem momentos na nossa vida que acontecem coisas que nós só podemos se retirar do nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai que está em secreto, e Ele vê o que está em secreto e Ele nos responde. Ele responde a minha e a tua oração. A Bíblia vai dizer que Jesus, se retirando, uma multidão fica sabendo que Jesus estava por ali, e eles vão até Jesus, e de repente aquela grande multidão se ajunta aos pés de Jesus. Jesus teve compaixão daquela grande multidão, e Jesus começa a ensiná-los, Jesus começa a pregar para aquelas pessoas que estão ali. A Bíblia também vai narrar que Jesus curou muitos enfermos, Jesus curou muitas enfermidades, porque Jesus teve compaixão daquela multidão. E o nosso Jesus, aonde Ele está, algo acontece diferente. Jesus começou a ensinar, trazer uma mensagem de salvação, uma palavra de conforto. E aqueles que chegavam diante de Jesus com alguma enfermidade saíam dali curado. E a Bíblia diz que, chegado já à tarde, Jesus pregando, ensinando, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Mestre, já é tarde, despede a multidão, para que eles vão até a cidade e comprem comida para si. Jesus disse: não é mister que isso aconteça, isso não é necessário, dão de comer vós. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não era necessário eles irem até a cidade, porque os próprios discípulos poderiam dar de comer àquela multidão.
E através dessa palavra tiramos um grande ensinamento. Muitas das vezes você vai estar no deserto como os discípulos. Você vai olhar para um lado, para o outro, não vai ver recurso, você não vai ver algo para saciar a fome de outra pessoa. E é nesse momento que muitas das vezes você pensa que você não tem, e é nesse momento que Deus irá lhe usar para alimentar outra pessoa. E isso nós podemos fazer através da palavra de Deus. Muitas das vezes se encontramos em situações difíceis, mas é nesses momentos que Deus está requerendo de mim e de você para nós transmitirmos esse pão, essa palavra que conforta, que confronta, que muitas das vezes vai de encontro com o ser humano, mas é uma palavra que sara. Então Jesus disse: dá-lhes de comer. De repente alguém chega e diz: nós não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Na mão dos discípulos poderia ser pouco, mas na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes é muito. Jesus levanta, dá graças, e ele disse: agora vocês repartem para a multidão. Jesus pega o pão, reparte aos discípulos, e os discípulos repartem para a multidão. E é dessa forma que Deus nos usa, é dessa forma que Deus, Ele faz com os seus discípulos. Ele nos dá o que é necessário para que a gente possa também transmitir a alguém aquilo que Ele já nos deu. Então nessa noite, essa é uma palavra que Deus já ministrou ao meu coração, e nós estamos aqui nessa noite ministrando ao seu coração essa palavra que é alimento, esse pão que é Jesus Cristo, esse Deus que é maravilhoso, que pode nos ajudar e nos dar conforto todos os dias, pode nos consolar nos momentos em que nós precisamos. No conforto da sua casa, você que está ouvindo essa palavra, Deus, Ele tem algo maravilhoso e extraordinário para fazer na tua vida. Muitas das vezes você pensa que tudo já acabou, pensa que tudo já foi por água abaixo, mas é nessa noite que Deus te diz: é momento de você se levantar, porque eu ainda tenho uma obra para fazer e realizar na sua vida. Tenho grandes coisas para realizar na sua vida. E Deus, através dessa palavra, Deus está dizendo que do pouco Deus pode fazer muito. Daquilo que parece que ele não tem recurso, Deus pode fazer muita coisa. Então, queridos irmãos, nós lhe convidamos, você que deseja a cada dia mais se aproximar do Senhor. As igrejas estão com as portas abertas para você tirar um momento de oração, para você buscar a Deus. Você que não pode, você que está na área de risco, você que tem esses problemas e tem medo, você pode orar na sua casa, você pode buscar na sua casa, você pode escutar essa live e você pode buscar ao Senhor ainda onde você está. E nessa noite, através dessa palavra, nós aprendemos algo maravilhoso. Jesus, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse aos fariseus: os vossos pais comeram do pão no deserto e morreram, mas o pão que eu tenho para dar para vocês permanece para a vida eterna. Os discípulos deram de comer aquelas pessoas, e aquelas pessoas saíram dali alimentadas, saíram dali saciadas. A Bíblia chega a dizer que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, queridos irmãos, Deus, Ele tem o melhor para nós. As pessoas saíram dali curadas, saíram dali saciadas espiritualmente e fisicamente. É isso que Deus tem para nós. É Ele que nos mantém saciado, é Ele que nos mantém de pé. A nossa força ainda vem dEle. Então, queridos irmãos, ore conosco, busque a Deus conosco neste momento. Sabemos que para muitas pessoas estão sendo tempos difíceis,
Muitas das vezes não atingiu a sua casa, mas atingiu a de alguém da sua família. Mas o nosso Deus é poderoso para sarar, para curar as enfermidades e para guardar de todo mal. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O salmista, orando a Deus no Salmo 120, ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O salmista ainda dizendo no seu Salmo 55, versículo 17, ele disse: de manhã, à tarde e ao meio-dia eu orarei e Ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa lhe abençoar. Obrigado por estar conosco, participando, comentando, trazendo aí o seu comentário. É muito bom você estar conosco. Sabemos e ficamos contentes de saber que você está nos acompanhando e intercedendo por este culto. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade e passo ao nosso co-pastor, pastor Severo. Muito bem, meus amados irmãos, já vamos ouvir a palavra do Senhor. Queremos agradecer a alguns irmãos que está sempre conosco, com o Pinote, lá do senhor irmão, dos nossos irmãos, Dom Valdir, Félix, que não está conosco hoje, mas está nos acompanhando, Moamil, muitos irmãos, minha irmã lá no Rio Grande do Sul, em Ibirubá, Jocélia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos ouvem em outros estados. Estamos alegres também com a presença do evangelista Noelineu, que está nos honrando, que veio nos dar o seu apoio e está nos assistindo também ao vivo e a cores, né? E meus queridos irmãos, na continuação, seja edificado e abençoado pela ministração da palavra de Deus aos vossos corações, que estará transmitindo o nosso pastor presidente. Obrigado, pastor Severo, meu amigo Tiago, Lucas, o nosso grande amigo, nosso evangelista, irmão Irineu, que vem aqui também para um espaço para junto orarmos pela igreja, respeitando todas as exigências dos nossos agentes de saúde. Nós estamos, todos nós, na presença de Deus. Nós temos toda terça-feira, nós temos o nosso denominado, nosso culto de oração e de ensinamento da bendita palavra de Deus. Toda terça-feira nós temos aqui junto de nós muitos irmãos orando, participando da sua celebração ao Senhor. E hoje nós estamos ausentes deles porque estamos todos nós cooperando para um Brasil melhor, para a nossa família se conservar em saúde, porque estamos vivenciando um momento único em nossa nação. Louvamos a Deus pela vida, louvamos a Deus pela salvação, por tudo quanto Deus tem concedido a nós. Amados, toda terça-feira existe aqui na igreja, no nosso templo sede, uma ministração da palavra de Deus, os seus ensinamentos para a nossa edificação espiritual. Eu quero, nesse momento, ler uma palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, para aquilo que a palavra de Deus veio e ela produz em nós a satisfação, a alegria e o prazer em conhecer a Deus, em servi-lo. O Salmo 78 e o versos de número 42 ao verso 53, estarei fazendo uma reflexão bíblica para edificação de todos nós. O Salmo 78, versos 42 diz assim: não se lembraram do poder da sua mão,
nem do dia em que livrou-os dos seus adversários, como operou sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Zoar. Converteu em sangue os rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos seu rebanho, e atirou no meio deles qual que um mensageiro de males, o ardor da sua ira, o furor da sua indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Eu quero fazer uma reflexão bíblica que pode não ser muito agradável a esse momento que estamos vivenciando. Mas eu não tenho dúvida do que estarei falando nesse momento, porque hoje nós vivemos um momento muito delicado, não somente da igreja, mas também de toda a nossa nação, e por que não dizer, o mundo enfrenta hoje. Eu não tenho dúvida de que o mundo hoje enfrenta uma correção, a ação corretiva de Deus. Se nós olharmos com atenção o Salmo 78 e o versículo 42 a seguir, nós vamos ver que Deus, Ele é justo, que Deus executa os seus juízos e que Deus pune os homens, que Deus castiga os homens. É muito importante nós pensarmos nisso. Claro que nós entendemos que a excelência do amor de Deus é extraordinário e não temos condições de aquilatar na nossa mente o quanto Deus é amoroso. Mas não podemos esquecer também de que Deus é o justo juiz, de que Ele sabe todas as coisas e de que Ele tem o controle em suas mãos e que nada pode fugir da sua potente mão. Quando nos deparamos e olhamos a história do julgamento de Deus sobre o Egito, nós extraímos grandes lições bíblicas para esse momento que nós estamos vivenciando, para refletirmos sobre o grande julgamento e juízo de Deus que veio sobre os egípcios. É bom nós pensarmos nisso. Agora, observando quando Deus intenta julgar o Egito e ajuizar o comportamento daqueles homens naqueles dias, Deus tinha pelo menos 3 grandes propósitos. O primeiro grande propósito de Deus era que Faraó, o grande governador, o grande imperador da época, que o seu orgulho fosse quebrado, e não somente ele, mas toda a sua assessoria. Esse era um dos grandes propósitos quando Deus procurou ajuizar a terra do Egito. Segundo, Deus tinha em mente também emancipar os hebreus dos egípcios. Isso é bom nós pensar sobre isso. Deus tinha a intenção de tirar os hebreus do cativeiro. Deus queria libertar aquele povo oprimido. E também, em terceiro lugar, Deus tinha em mente a realização do seu grande propósito. É importante todos nós pensarmos no Salmo de número 78 e o versículo 42 a seguir. Como eu disse no início, o primeiro grande propósito de Deus era quebrar a arrogância daqueles governantes daqueles dias,
onde com as suas luxúrias, com um perfil de vida extremamente orgulhosos, Deus tinha em mente quebrá-los. Agora observe uma coisa: Deus é o justo juiz. Deus ajuiza as causas. Deus executa o seu juízo. Deus castiga os homens. Deus pune os homens. Não adianta nós querermos ignorar ou entender um Deus que somente ama e que aceita toda o lado vulnerável do homem, o lado miserável do homem. Deus é o justo juiz. Ele executa as obras dos homens. Ele pune os homens, ele castiga os homens. E isso nós vamos encontrar na terra do Egito, quando Deus intenta agora quebrar aquele sistema opressor, aquele sistema de luxúria, aquele sistema em que ia na contramão de Deus e havia um povo oprimido. Então Deus moveu-se do seu lugar. É importante todos nós pensar nisso. Agora, os instrumentos de Deus, as armas que Deus usa, é interessante. Deus usa o próprio mundo físico, criado por Ele, para executar os homens, o seu juízo e o seu julgamento. Observamos aqui no texto lido de que as águas do Egito, principalmente as águas do rio Nilo, que eram refrescantes e apreciadas, e que nós conhecemos na Bíblia como o rio que abastecia e trazia provisão ao Egito, Deus usou o próprio rio como seu exército, como seus soldados, como armas poderosas, porque o que fariam os soldados egípcios? Como defenderiam-se, como atacariam-se um sistema em que Deus usa o próprio sistema corrente, flutuante, a água? E Deus então faz com que aqueles rios do Egito, aquelas águas que era a provisão do povo, Deus os torna em sangue. E a calamidade foi muito grande. E essa é uma das armas de Deus. Deus pode usar as coisas insignificantes, as coisas que menos imaginamos, porque tudo está em suas mãos. Ele é soberano. Ele é o Deus da vida. E Ele impõe limite aos homens. Existe uma linha vermelha que o homem não pode cruzar. Ele está proibido em subjugar os povos e oprimir os pobres, os miseráveis da terra. Então Deus inicia a sua execução, o seu juízo no Egito. Aí você diz, mas Deus não é amor? Sim. Mas a justiça de Deus não isenta o seu amor. Amor que não existe justiça não é amor verdadeiro. O amor, ele só tem a sua essência quando ele é justo. Deus é justo. E olha os armamentos, instrumentos de Deus para punir o Egito, para punir aquele sistema, aquela organização, aquele grande império que até então devastava todos os homens. O instrumento de Deus nos impressiona, e Deus os faz, porque o grande propósito de Deus era mostrar o quanto o homem é vulnerável. Deus queria mostrar aos poderosos, os orgulhosos, se eles tinham argumento para resistir ao seu exército. Então Deus
usa o próprio mundo físico, a água, os rios do Egito se tornam grande adversidade, uma grande calamidade. E aquelas águas flutuantes, aquelas águas refrescantes, aquelas águas que haviam uma provisão para todos, agora se tornam uma grande quantidade de sangue. E aqueles rios se tornam agora ambientes devastadores, horríveis. Aqueles rios agora transformados numa maldição, num juízo divino. E é bom que diga aqui, porque tem muita coisa que as pessoas pensam que é o diabo, que é um sistema organizado de Satanás para oprimir os homens. Mas nós esquecemos de que Deus é juiz e de que essas pragas, esse exército que veio contra o Egito, esses instrumentos devastadores, não tinha nada a ver com o diabo, mas com o próprio Deus. Era Deus ajuizando a vida dos homens. Glória a Deus. Esse Salmo 42, ou esse Salmo 78, o verso 42, ele descreve perfeitamente de que Deus pune os homens, diz que Deus castiga os homens, que Deus usa de julgamento sobre todos os soberanos, e que não existe grande diante dele, e que operando ele ninguém pode escapar das suas mãos. Isso nós estamos vendo hoje, isso estamos vivenciando hoje, o mundo inteiro está pasmo. Então é bom nós observarmos. E o juízo de Deus, ele veio crescendo gradativamente, uma praga após a outra. Vinha uma após a outra. Os exércitos de Deus eram inconfundíveis. Era uma coisa extraordinária que tomou conta da nação do Egito. Por exemplo, a praga das moscas foi algo devastador. Ninguém escapava dos enxumes das moscas. Era muita mosca, ninguém tinha paz. E por que não dizer também da praga das rãs? Foi devastador. E por que não dizer outros instrumentos criados pelo próprio Deus? O seu mundo físico é o seu exército. Ele faz o que ele quer, ele é soberano, ele é o Deus da terra. Homem nenhum tem poder para substituí-lo, nem forças espirituais, senão do próprio Deus. E o que dizer das largatas, dos gafanhotos, que devastaram toda a área verde, toda a vegetação. A economia do Egito foi a zero. Havia grande mortandade. E não atribua isso, ou esses juízos, ao diabo. Não, senhores. Era a mão de um Deus justo. Era a mão de um Deus que criou o homem e que o ama. Mas Deus pune os homens. Deus realiza o seu julgamento submetendo-os às suas ordenanças e à sua vontade. E graças a Deus por isso. Nos dias de Faraó, a economia do Egito foi devastada. Os cereais, nos celeiros, nos campos, as plantações,
havia nuvens de gafanhotos que vinham em grande quantidades, enormes, devoradores. E o próprio Egito não tinha remédio, não tinha recursos para evitar que esses gafanhotos devastassem, que tirassem todo o trabalho do ser humano. Glória a Deus. E na primeira intenção que nós entendemos de Deus, era mostrar aquele império, era mostrar aquele povo, de que existe um Deus, existe um Senhor da terra, é o Deus da provisão, é o Deus da vida, e que devemos nos prostrar diante dele e reconhecê-lo. Glória a Deus. E o que dizer de Noé em seus dias? E o que dizer do grande dilúvio? O dilúvio foi um acidente climático, ou foi a poderosa mão de Deus punindo os antediluvianos, punindo a depravação? Por que hoje não se fala sobre o gênero? Por que a nossa nação, o nosso povo e o nosso mundo atacou tanto a família? Estaria Deus feliz com isto? Ou estamos sofrendo um julgamento gradativamente aumentando a cada dia? Observe a economia do Egito. Onde estava o sustento deles? Deus é Deus. E o que falar de Ló? Nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Abraão, as cidades, que não foi somente Sodoma e Gomorra, mas foram mais algumas cidades, que foram destruídas e queimadas. O fogo, o universo, as pedras, as saraivas, as geadas, tudo são instrumentos de Deus, para que o homem observe que existe o Criador. Os grandes montes, o desmoronamento dos grandes montes, os grandes mares, as grandes marés, os tsunamis, em tudo isso existe uma mão poderosa de um Deus, que certamente, e não tenho dúvida do que eu vou falar agora, de que Deus não está feliz conosco, com tudo aquilo que Deus faz por nós. Há muita ingratidão. Os instrumentos de Deus, às vezes, são coisas tão insignificantes. Se você observar os exércitos de Deus, como insetos para destruir os homens, e o coronavírus, e esse vírus que é um desafio no mundo inteiro, não seria um instrumento? E de que Deus puniu severamente com sofrimentos. Nós acreditamos no livramento de Deus, mas nós poderemos sofrer muito. O Egito sofreu gradativamente, dia após dia, mês após mês. As pragas não cessavam e aumentavam cada vez mais. Porque Deus tinha em mente, em um dos seus propósitos, é quebrar todo orgulho humano, e que todos os reinos da terra
pudesse levantar a sua cabeça e reconhecer que existe o Deus dos céus. Louvado seja Deus. Esta é a grande verdade dos juízos de Deus, os instrumentos que Deus usa para castigar os homens. E o que estamos vivenciando hoje? Faz sentido você não poder celebrar com aqueles que creem, aqueles que amam ao Senhor? Você já pôde perceber a opressão que há sobre o povo? Que se você não pode nem se mover do seu lugar, e de que os agentes de segurança, de saúde e nossos governantes estão usando todos os meios de comunicação para que todos parem, não saiam de suas casas. Pasme, senhores, não estaria Deus falando conosco? Não seria o próprio Deus? O segundo grande plano de Deus, seu segundo grande propósito, quando Deus ajuizou o Egito, era emancipar os hebreus dos egípcios. Ali houve, com bastante claridade, com bastante luz bíblica, nós vamos ver que esse era um dos propósitos de Deus, porque o povo estava sendo oprimido e o povo clamava, e o clamor do povo chegou aos céus. Glória a Deus por isso. O clamor do povo chegou aos céus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a ira de Deus se acende e o seu furor é manifestado, aí sim a devastação é grande. Mesmo com todo esse aspecto gradativo de pragas, e que não mudavam, que ainda mantinham seus corações duros e obstinados, aí sim, o furor da ira do Senhor se acendeu, e Deus disse então: vocês entrem para suas casas, passem o sangue sobre as obreiras da porta, porque nessa noite o anjo da morte vai passar. Deus estava ceifando vidas. E todo aquele que não tinha o sangue do Cordeiro, principalmente os primogênitos, houve uma mortandade muito grande no Egito. Até nos cárceres morriam os que estavam presos, porque a ira de Deus se acendeu. Primeiro Deus foi falando gradativamente com essas pragas, mas como o homem não parava para atendê-lo, a ira de Deus se acendeu sobre o Egito e o anjo da morte passou aquela noite. Nós estamos observando em nossos dias e em nossa geração que Deus vem chamando a atenção de todos os seres humanos para que ele pare com aquelas condutas perversas, imorais. Parem de atacar a família, atacar os que confiam em Deus. Parece que o anjo da morte visita milhares de casas, não somente no Brasil, mas no mundo. Estaria Deus feliz com essa geração? Estaria Deus tendo prazer com esta geração? Ou estaria Deus punindo os homens, para que os homens voltem, regressem ao seu lugar no temor de Deus e possam honrá-lo?
nesse grande juízo, no grande furor da ira de Deus, Deus emancipou os hebreus. Glória a Deus. Nós acreditamos que Deus vai preservar a igreja, que Deus vai preservar todos aqueles que o amam. Estamos vivenciando, não estamos livres. Assim como os hebreus também, oprimidos, assistiram às pragas sobre o Egito, o anjo da morte. Eles estavam no meio daquela nação, vivenciando aquele momento, pasmos. Assim também nós hoje estamos perplexos. E como disse alguém, nunca foi visto isto antes, o que estamos vivenciando hoje. Mas Deus tem a intenção de separar os ímpios e os justos, os que servem e os que não servem. Esse é um dos grandes propósitos. Eu acredito sem dúvida nenhuma que Deus guardará o seu rebanho. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida para que todos aqueles que nele crerem não pereça, mas tenha vida eterna. Você que está me ouvindo agora, participando dessa live, e você ama a Deus e você está servindo, grave isso em sua mente. Deus está emancipando o que é dele e o que não é. Pode ter certeza. Que Deus não vai fazer essa mistura, aceitar os justos e os injustos. Pode ter certeza. Glorifique a Deus. Louve a Deus. Nós cantamos aqui no início que breve Jesus virá. Nós estamos no limiar da igreja. Nós já estamos em cima da plataforma do arrebatamento da igreja. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Glória a Deus. O meu recado aqui a todos os nossos irmãos de Balneário Barra do Sul, de todas as igrejas, dos que amam a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus está emancipando os que confiam e os que não confiam. O juízo de Deus tem essa intenção, não é devastar toda a terra, mas é mostrar a diferença. Deus vai preservar no seu memorial as orações e as lágrimas que são derramadas nos lares, nos templos, nas montanhas, nos desertos. Deus vai preservar todo aquele que derrama a sua lágrima na sua presença. Encerro aqui dizendo aos irmãos que Deus tinha em mente, quando tratou com o Egito, a execução do seu grande plano. Deixa aqui a minha palavra com a maior segurança. Tudo isso que estamos vivenciando é um plano de Deus. Sofremos juntos, sofremos. Padecemos juntos, padecemos. Choramos juntos, choramos. Mas tudo isto é um plano prescrito por Deus, já na sua previsão. Deus já viu todas as coisas. É a execução do seu grande plano. Nós não precisamos andar lamentando, nos queixando. Não há necessidade de nós acusar ninguém. Não há necessidade de agredirmos as nossas autoridades. Pelo contrário, orar por eles. Mas nós precisamos entender que é o plano de Deus. É em 2020, e as emissoras vão publicar e estão publicando. As grandes redes mundiais estão publicando os juízos de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E assim que as igrejas puderem
se reunir presencialmente, assim que as igrejas puderem estar juntos coletivamente, venha ao templo, mude a sua vida, faça um voto a Deus de nunca mais deixar de congregar. Isso é muito importante. Essa é a minha reflexão do Salmo 78, do versículo 42 ao versículo 53. Olhe só, não se lembraram do poder da sua mão, não se lembraram nem do dia em que ele os livrou do adversário. Faça uma reflexão essa noite. Nós estamos numa ministração bíblica todas as terças-feiras aqui no nosso templo 7. Faça uma reflexão. Veja quanto Deus tem sido bom para conosco. Jesus interrogado por alguém, Jesus disse: o meu Pai abençoa os justos e os injustos. Jesus disse: meu Pai manda o sol para todos. Lembre-se disso, da bondade de Deus. Mas existe um Deus que nos ajuiza. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está chamando a nossa atenção. E quem sabe haverá tempo de mudança. Quem sabe haverá tempo ainda de a gente poder consertar aquilo que quebramos. Quem sabe reconhecer os nossos erros. E acima de tudo, olhar para os altos céus e ver em Jesus a grande porta da salvação. Ver em Jesus a arca da salvação, o livramento de Deus para a sua vida. Eterno Deus, nosso querido Pai, te agradecemos, te adoramos, louvamos o teu eterno nome, porque o Senhor é o Deus nos céus, na terra e embaixo da terra. O Senhor criou todas as coisas e nada pode escapar das suas mãos. Tudo é teu, nada é nosso, Senhor, tudo é teu. Abençoa grandemente agora todos que estão ligados a nós nessa conexão, todos aqueles agora que estão nas suas atividades, alguns em suas residências, a maior parte estão em suas casas. Cobre com o teu sangue as casas, guarda os idosos, guarda eles, livra-os deste vírus, desse juízo. Tu o sabes, tu conheces todas as coisas. Livra as nossas crianças, olhem para eles com teu olhar de misericórdia. Olhe, Senhor, para a nossa juventude e dá livramento, porque certamente a tua ira se acendeu. Mas nós pedimos da tua ira que o Senhor lembre-se da misericórdia. A tua palavra nos diz que no dia da ira, o Senhor lembra-se da misericórdia. Tem misericórdia de nós, no nome bendito do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Severo. Glórias a Deus. Queridos, estamos no término do nosso culto online e quero trazer as minhas
considerações finais, dizer para você, este é um momento muito especial. Queremos agradecer os irmãos que estão nos honrando, as pessoas que estão pedindo oração, os nossos irmãos, especialmente os nossos irmãos do Balneário Barra do Sul, obrigado por você estar conosco, ouvindo nesta noite a ministração, o ensino da Palavra de Deus. Foi muito edificante, muito bom, e todas as terças-feiras temos um culto de ensino. Se ainda não estivermos voltados para os nossos cultos presenciais, nós vamos estar aqui com o nosso presidente, ouvindo uma palavra de ensino, de encorajamento. Eu estava pensando, amados, nós estamos aqui diante da palavra que ouvimos, de passagem, estamos aqui, sempre dizemos, nosso destino é o céu, mas eu vou mais longe, nosso destino é os céus, mas também os céus é a nossa origem, e eu sei que, apesar das lutas, em breve vamos estar num descanso eterno com Deus, nós cremos dessa forma, por isso pregamos que Ele voltará, nossa esperança é a sua vinda. E meus queridos irmãos, nossa gratidão a todos os irmãos que acompanharam no nosso estado, no estado vizinho de Paraná, Rio Grande do Sul, onde muitos nossos irmãos queridos e amigos e até parentes estão nos acompanhando. Fica o nosso abraço, sempre esteja conosco, porque Deus estará através desta live te abençoando, porque o Deus que servimos é Deus de perto, é Deus de longe, para Ele não há limite, e na nossa oração sincera chegará diante de Deus ao teu favor. Queridos irmãos, também agradecemos ao pastor João Valdir, nosso vice-presidente que está nos acompanhando. Agora nós vamos despedir. Você que nos acompanhou, nos honrou, receba a nossa gratidão e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. O propósito da igreja é orar, como o pastor falou, pelas nossas autoridades constituídas. Vamos estar orando pelas autoridades civis, militares, as autoridades eclesiásticas. Que Deus abençoe nosso pastor local, os pastores de Santa Catarina, de todo o Brasil. Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos governadores, pelos prefeitos, para que Deus os dê sabedoria, os dirija, os guarde, porque tudo é permissão de Deus, ninguém faz nada se Deus não permitir. Então, nesta noite, nós vamos trazer a nossa última palavra de oração, e dizendo para você, querido irmão, Deus está no controle, e Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. O Senhor Jesus disse, não tenham medo, eu voltarei para vós, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A Bíblia é recheada de palavras de ânimo e de consolo, e por isso eu te digo, receba o ânimo de Deus nesta noite. Querido Deus, obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos ouviram. A irmã Beloni, lá em Santa Bárbara do Sul, que pediu oração pela sua vida, vai de encontro à sua necessidade. O Senhor conhece o que ela precisa. Outras pessoas que precisam de uma bênção especial, também as autoridades. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade, a ansiedade, o estresse, tudo aquilo que possa estar perturbando esse nosso irmão, nossa irmã que nos ouve. Receba de Deus pela fé a vitória, a cura, o milagre, porque tudo é possível que crer. Querido irmão, Jesus sempre admirou a fé das pessoas. Ele disse para uma certa mulher, grande a tua fé. Então tenha fé, embora tu não veja nem a luz no fim do túnel. Para Deus operar não precisa nada, precisa você crer. Creia e receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quero te dizer, querido irmão, com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos despedindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde.